como analisar e encontrar uma boa ação. É isso que todo investidor busca. Só que isso não é tão simples assim e existem coisas que precisam ser avaliadas para que o investidor consiga encontrar uma boa ação. E muitas pessoas não sabem exatamente o que é preciso para analisar e encontrar uma boa ação. Então nesse vídeo eu vou trazer várias informações sobre o que é necessário para você conseguir encontrar uma boa ação. E aqui na tela, como vocês podem ver, então eu peguei a valorização aqui de uma ação desde o ano 2000, que foi quando ela fez o IPO na bolsa. Ela teve uma valorização de mais de 25.600% nesse pouco mais de 21 anos. Então isso é uma valorização bem expressiva. E qualquer investidor gostaria de encontrar uma ação dessas que valorizasse tanto, mas é preciso saber exatamente o que olhar para conseguir encontrar uma ação dessas. Então, antes de tudo, para que não fique nenhuma dúvida, eu trouxe aqui um gráfico da minha rentabilidade da carteira em 3 anos, mostrando então que eu consegui uma boa rentabilidade. Inclusive, como vocês podem ver, minha rentabilidade em 3 anos, no dia que eu estou gravando esse vídeo, em 179%. Só que essa rentabilidade, então, é a rentabilidade total, que seria das minhas ações, dos fundos imobiliários, das criptomoedas e das stocks, que são as ações americanas. E como vocês podem ver aqui no gráfico, está comparando com o índice Ibovespa, e como vocês podem ver, nesse mesmo período de 3 anos, o índice Ibovespa está abaixo de 50% de rentabilidade. Então, atualmente, eu estou com uma rentabilidade mais de 3 vezes maior do que o Ibovespa. E no caso, o Ibovespa ele é somente as ações mais negociadas na Bolsa de Valores. Então, se eu só pegar e olhar a minha rentabilidade das ações, essa rentabilidade é ainda maior. Como vocês podem ver aqui, é de mais de 240%. Então, é praticamente 5 vezes maior do que a rentabilidade do Ibovespa. Isso mostra então que eu sei o caminho para conseguir encontrar uma boa ação. Primeiro de tudo é escolher um bom setor. Esse é o primeiro ponto que eu sempre escolho na hora que eu penso em investir. Muitas pessoas começam por indicadores, começam de várias outras formas. Eu começo sempre pelo setor. Eu primeiro busco um setor que eu vejo potencial de crescimento. Então é muito importante também um setor perene. E por isso então que eu trouxe aqui 5 setores considerados perenes, que seria então o setor de energia elétrica, um dos setores mais seguros da Bolsa de Valores, o setor de bancos, também um dos mais seguros da Bolsa de Valores, o setor de alimentos, que é então consumo não cíclico, não importa se o país está em crise, se existe bastante desemprego, esse é um setor que dificilmente vai ter quedas. Ele pode ser afetado por estiagens, por algum problema específico, mas é um setor que é muito importante e com o crescimento da população ele só tende a crescer ainda mais. Então é um setor muito interessante. Outro setor então é de telefonia. Cada vez mais as pessoas estão conectadas nos seus celulares e as empresas de telefonia são cada vez mais importantes, principalmente com a internet. As pessoas não perdem um segundo de conexão, então elas estão em qualquer lugar, elas estão usando dados móveis se não tem Wi-Fi, e essa parte então cabe à telefonia disponibilizar serviços de internet. Além então das ligações, SMS, que praticamente hoje não se usa mais. Mas mesmo assim a telefonia é um setor muito importante e que eu vejo por muitos anos ainda sendo importante. E o quinto setor então é o setor de celulose. Também é um setor muito antigo e que a tendência de continuar crescendo pelos próximos anos. É um dos grandes setores que o Luiz Barsi investe e que ele fala muito desse setor e que eu também vejo como muito interessante e com uma perenidade muito boa. Então o primeiro ponto sempre é escolher um setor bom para investir. Não adianta nada ter empresas boas se o setor é ruim. Por exemplo, Embraer. A empresa em si ela é boa, mas ela está num setor ruim. Por isso que eu não invisto na Embraer. Eu até considero a Embraer uma empresa muito boa, com uma gestão muito boa, mas o grande problema dela é o setor que ela está inserida. Um dos piores possíveis para investir. O segundo ponto então é vantagens competitivas. Você tem que buscar uma empresa que tem vantagens competitivas. E aqui então eu trouxe algumas imagens para ajudar vocês a entender isso. A primeira imagem aqui então é da Coca-Cola. Se você for olhar ao seu redor, muitas das mesas das famílias, não só aqui no Brasil como no mundo todo, tem sempre uma Coca-Cola. É fora do comum o poder dessa marca. E isso é uma grande vantagem competitiva. O segundo então aqui é o Bombril. Particularmente na minha vida eu nunca falei em esponja de aço, eu sempre falei Bombril. E isso tem então uma vantagem competitiva muito grande. A mesma coisa o Trident. As pessoas quase não falam em chiclete, todo mundo fala em Trident. É incrível como essa marca ganhou poder no mercado, então é também uma marca
marca muito forte. A quarta imagem então é o do iPhone, também uma marca muito forte. Inclusive as pessoas aceitam pagar mais do que o dobro do preço em relação a um outro celular da mesma potência, mesma qualidade. A maioria das pessoas que tem um iPhone, elas não falam celular, elas falam iPhone. Isso mostra o poder da marca e também as vantagens que essa marca tem, e como ela tem uma marca muito forte, ela cobra um preço maior, então ela tem margens e rentabilidades maiores. É o mesmo caso da Mercedes-Benz. É muito difícil você encontrar uma propaganda na televisão sobre Mercedes-Benz. Por quê? Porque essa é uma marca que todo mundo conhece, ela não é focada nos clientes de baixa renda, eles vão direto até representantes da empresa em busca da marca. Isso é uma marca muito forte e também isso permite com que a empresa tenha rentabilidades e margens muito acima da média, porque ela não compete por preço, ela compete por qualidade e por uma marca muito forte e conhecida. Outra vantagem competitiva, então, é uma empresa que domina um segmento. Por exemplo, eu trouxe aqui uma plataforma, então, da Petrobras. A Petrobras, ela praticamente é responsável por toda a produção e o refino de combustíveis fósseis aqui no Brasil. Então, apesar de ter algumas pequenas empresas aqui no Brasil, a Petrobras tem praticamente 100% de todo esse mercado. Isso é uma vantagem competitiva muito grande. Da mesma forma, então, a Vale, que é uma das maiores mineradoras do mundo, e esse tipo de empresa também ele exige um grande investimento. Tudo que é envolvido no processo, tanto da mineração como do refino do petróleo, são processos muito caros e que exigem um alto investimento. Então, isso também é uma vantagem competitiva, porque dificilmente vai surgir alguma outra empresa que tenha tanto poder para conseguir competir com uma empresa dessas. E isso é uma vantagem competitiva muito grande. E da mesma forma, então, a Ambev, que praticamente domina o segmento de bebidas aqui no Brasil, onde ela tem mais da metade de todo o setor, e isso também é uma vantagem competitiva muito grande, porque se o custo da empresa cresce, ela consegue repassar o preço para os clientes, porque ela não tem uma concorrência muito forte que possa afetar ela. Então, todas as empresas que dominam os setores, elas têm a vantagem de poder subir os preços pela falta de concorrência e a falta de competição. É claro que no caso da Ambev já tem mais competição, mas no caso da Vale e da Petrobras praticamente não existe competição com as empresas. Elas dominam esse mercado e isso então deixa as margens e a rentabilidade da empresa muito maior. Além da marca forte, que é o caso principalmente da Mercedes, da Apple, que é o do iPhone, e da Coca-Cola, que também conseguem trabalhar com margens e rentabilidades maiores pela força da marca. Então é muito importante buscar empresas com vantagens competitivas bem definidas e muito fortes. E antes de nós ir para o terceiro ponto, eu peço para vocês curtir esse vídeo. Isso é muito importante para o meu trabalho ser divulgado para mais pessoas. Assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e ele vai mandar para mais pessoas e mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Aproveita também, se ainda não é inscrito no canal, e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Então o terceiro ponto é o histórico longo. Eu considero ideal ter um histórico de pelo menos 10 anos da empresa listada na Bolsa de Valores, porque você consegue ter uma noção melhor. E aqui então eu trouxe um indicador só de exemplo. Nesse caso aqui é da Itaúsa, mas eu não quero que vocês foquem na empresa e sim só no exemplo aqui. Aqui eu trouxe o PL histórico, mas vocês podem olhar todos os indicadores. O que eu quero aqui é olhar um histórico longo e avaliar esse histórico. Então, por exemplo, o PL atual da Itaúsa está em 7,88 e a média da empresa em 9,25. Então, o que isso aqui está me trazendo? O PL basicamente ele é a relação entre o preço sobre o lucro da ação. Isso mostra então se a ação está cara ou está barata. E olhando esse histórico aqui, nós conseguimos ver que atualmente a empresa está sendo negociada abaixo do que ela costuma ser negociada. Então, isso aqui mostra um desconto que a empresa tem em relação ao múltiplo que ela costuma ser negociada. Só que tem que tomar muito cuidado a hora que o investidor vai analisar indicadores passados. Não existe nenhuma garantia dos resultados passados continuar acontecendo no futuro. Isso é uma coisa que é importante entender, mas é sempre bom ter um histórico para poder analisar e entender os resultados da empresa. Inclusive, quando eu vou olhar históricos, eu busco empresas que não oscilam demais. Por exemplo, lucro e receita líquida. Eu gosto de empresas que elas venham crescendo constantemente, mesmo que mais devagar. O que eu não gosto é que um ano dá lucro, outro ano dá prejuízo, 2 anos dá lucro, 1 ano dá prejuízo. Fica uma empresa difícil de entender. Por isso que eu gosto de histórico longo, para mim poder avaliar
avaliar melhor a empresa. E aí vem o quarto ponto, que é justamente os resultados crescentes. E aqui eu trouxe exatamente um gráfico do que eu busco numa empresa em relação à receita líquida e o lucro líquido. Como vocês podem ver aqui, esse gráfico é quase uma escadinha. A cada ano a empresa teve um resultado melhor do que no ano anterior. É claro que houve pequenas aqui oscilações e isso não tem problema nenhum. Mas se vocês forem olhar, dificilmente 2 anos a empresa teve um resultado pior. Normalmente é um ano que deu um resultado muito bom e no outro ano então caiu um pouquinho mais. E nesse gráfico aqui, a única vez que isso aconteceu na receita líquida foi aqui em 2015, quando ela teve uma receita líquida de 6,51 bilhões e aí em 2016 caiu um pouquinho para 6,44 bilhões. Já o lucro líquido então em 2012 estava em 1,49 bilhões e em 2013 e em 2014 ele caiu um pouco, mas já em 2015 recuperou e voltou a subir bastante. Quando eu vejo empresas que vêm com esses resultados crescentes, eu gosto de olhar para o primeiro ano que aparece e para o último ano. Então, se nós olhar a receita líquida, ela era de 3,4 bilhões e em 2020 ela era de 12,2 bilhões. Isso dá então um crescimento de quase 4 vezes nesses 13 anos. Então, para mim, isso é um resultado excelente. E o lucro líquido também, ele era de 1,11 bilhões em 2008 e foi de 2,79 bilhões em 2020. Então, um crescimento de mais ou menos 2,5 vezes nesses 13 anos, o que também é um crescimento bem interessante. E aqui é muito importante, quando o investidor for avaliar uma empresa, tem que tomar cuidado para que a receita líquida, se ela for crescente, que o lucro líquido também vá crescendo, porque o que pode acontecer, uma empresa ela pode simplesmente comprar um outro negócio que vai trazer mais receita para a empresa, mas não dá mais lucro. Então é um negócio que não dá resultado positivo, ele simplesmente infla mais a receita, e isso não é interessante. A empresa ela tem que continuar crescendo receita e o lucro líquido. Isso é muito importante de ser avaliado, porque tem muitas empresas que vão comprando outros negócios, podem construir outra usina de energia, por exemplo, mas os resultados não vão melhorando. Ela cresce a receita, mas não cresce o lucro. Isso não pode acontecer. O quinto ponto, então, é o endividamento controlado. E aqui, então, eu trouxe um exemplo olhando para o indicador da dívida líquida sobre o patrimônio líquido da WEG. E como vocês podem ver, esse indicador está negativo. Isso quer dizer, então, que a empresa ela tem mais caixa do que dívida. E isso é um endividamento muito bem controlado. Inclusive, a empresa ela pode fazer mais dívida ainda, que ainda vai estar tranquilo. Mas e se a empresa tem um endividamento, não tem mais caixa do que dívida? Isso é ruim? Não, não é ruim. E eu trouxe aqui também para vocês. Aqui, por exemplo, eu peguei a Taesa, que é uma empresa do setor de energia elétrica. E aqui, então, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido da empresa, ao contrário da WEG, que era negativo, aqui é 0,95. Então, 95% do patrimônio líquido a empresa tem em dívida líquida. Isso não quer dizer que sempre vai ser ruim, isso depende de cada caso da empresa. E como eu mostrei para vocês, o primeiro ponto é escolher um bom setor. E quando você escolhe um bom setor, você tem que entender como aquele setor funciona. E as empresas de energia elétrica, e nesse caso a Taesa, que é uma empresa de transmissão, ela tem concessões de 25, 30 anos. E ela sabe exatamente quanto de receita ela vai ter todos os anos. Por isso que essa empresa ela pode ter mais dívida, porque tem uma previsibilidade de quanto ela vai ter de receita. E todas as empresas de energia elétrica, elas costumam ter um endividamento maior. Então, por isso que tem que tomar cuidado. Você não pode pegar uma empresa de energia elétrica, comparar, por exemplo, a Taesa com a WEG. Você pode imaginar que a WEG é uma empresa boa e a Taesa é uma empresa ruim na hora que você for olhar para o endividamento. Mas só olhando para esse indicador, não tem como saber exatamente isso. Tem que olhar para o caso e para o modelo de negócio de cada uma das empresas. Então, o que é interessante para uma dívida líquida sobre o patrimônio líquido? Interessante é que esse indicador seja de 0,5 ou menos. Só que depende do setor. Por exemplo, o setor de energia elétrica é um setor que pode ter um endividamento maior tranquilamente pela previsibilidade dessas empresas. O setor de mineração, como por exemplo a Vale, essas empresas também costumam ser mais endividadas, porque exige um grande capital. E aqui então a dívida líquida sobre o EBITDA atualmente está em 2,09. E aqui também é um indicador que depende da empresa, esse indicador seria um endividamento alto, e no caso aqui da Taesa não é um endividamento alto. Empresas do setor de energia elétrica com indicador até 3 ainda é bem tranquilo, a partir daí começa a ser um endividamento muito alto e perigoso, mas até 3 é aceitável. Depende do tipo de empresa, esse indicador em 2 já mostra um risco maior e um endividamento mais perigoso. Então sempre tome cuidado para qual empresa você está olhando, entenda o setor
setor e como essa empresa funciona. E aqui embaixo também a liquidez corrente da Taesa. Atualmente a liquidez da empresa está em 2,01. Esse indicador aqui, independente do setor, que esse indicador sempre seja acima de 1. Isso quer dizer então que a empresa ela tem condições de pagar todas as dívidas de curto prazo, que assim a empresa está mais tranquila e sem nenhum problema de curto prazo. E o sexto então é entenda o negócio da empresa. Isso aqui é muito importante. Muitos influencers, eles pegam só e mostram os indicadores que cada um tem que olhar, e aí o investidor ele acaba só olhando para números e ele não entende como o negócio da empresa funciona. E aqui então eu tirei um print da área de RI da Taesa. Então qualquer empresa listada na Bolsa de Valores, ela tem um site de RI, que é Relações com Investidores. Todas as empresas listadas elas são obrigadas a ter um site disponível para os investidores. E lá tem todas as informações da empresa. No caso da Taesa, ela tem vários links onde você pode acessar e entender o modelo de negócio da empresa, qual é o perfil dela, o histórico da empresa, as concessões, o setor de transmissão, o ambiente regulatório para entender quais os riscos e as vantagens da empresa, a estrutura societária, o estatuto social, a diretoria, o conselho e o comitê para saber quais são as pessoas que estão por trás dessa empresa, as assembleias e as reuniões de conselho, os fatores de riscos para entender quais são os riscos da empresa, a central de resultados onde cada trimestre é divulgado os resultados da empresa, os avisos, comunicados, os fatos relevantes, as apresentações, enfim, são várias informações que você pode entender exatamente como funciona o negócio da empresa. E de todos os passos, o sexto aqui é o mais importante. No meu caso, tem várias empresas que eu acho interessantes na bolsa. Agora está muito em alta a Petrobras e a Vale, que estão pagando dividendos muito acima da média, dando lucros extraordinários, mas eu não invisto em nenhuma delas porque eu acho muito complexo de entender o negócio delas e conseguir ter uma previsibilidade dos resultados da empresa. Então eu prefiro ficar de fora porque eu não entendo exatamente como funciona esse negócio. Eu prefiro investir em outras empresas que eu entendo melhor o negócio dela, o que me deixa mais confortável e também diminui o meu risco. Então antes de investir na prática numa empresa, você tem que entender o negócio dela para se acontecer alguma coisa, você saber como proceder. Todo dia no mercado financeiro surgem várias notícias e muitas pessoas acabam tomando decisões com base em notícias. E se você entende o negócio da empresa, às vezes uma notícia não faz sentido nenhum para a empresa e ela tá lá caindo 5% no dia, simplesmente porque é uma notícia ruim para o cenário como um todo da Bolsa de Valores, mas não afeta exatamente aquela empresa. E sabendo que não afeta diretamente a empresa, isso mostra então que é uma oportunidade de compra e que o investidor pode aproveitar. É muito importante, pessoal, que vocês entendam que os ativos que eu trouxe aqui de exemplo, eles não são nenhuma recomendação, eu só utilizei eles como exemplo para ficar mais claro no entendimento de vocês. Eu peço de novo para curtir esse vídeo, compartilha com o teu amigo, com o teu familiar que investe na Bolsa de Valores, porque essas informações aqui são muito importantes e é o que eu utilizo para ter os resultados que eu mostrei para vocês no início. Se ainda não é inscrito no canal, também aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!